Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Explicando Coisas Difíceis com Ana Paula. E Helena, antes de começar, eu queria agradecer aos todos os comentários positivos pra eu não desanimar, pra eu não parar de gravar e tamo aqui, ó, vivíssimas. Uma semana ou outra pode falhar, né? Porque, né, depende de vários fatores, mas a gente vai tentar aparecer sempre por aqui. Sabe o que eu ia pedir pro pessoal também? Sugestões de nome. Não sei se esse nome Explicando Coisas Difíceis Tá com Ana muito Paula e longo. Helena, né? Ou só Explicando Coisas Difíceis, enfim. Mas se alguém tiver alguma sugestão aí, de repente a gente faz um rebranding, né? Renomeia o nosso programa aqui, né? O nosso canal. Canal não, né? O nosso série de vídeos aqui. E hoje a gente vai falar um tema que bombou essa semana. Prêmio Nobel. E aí, Helena, você sabe o que é um prêmio Nobel? Não, explica aí, mãe. Bom, o prêmio Nobel, na verdade, é um prêmio super famoso que as pessoas recebem. Tem física, química, literatura, tem o prêmio Nobel da Paz, que é para alguém que faz alguma coisa, né, pela paz. E, na verdade, ele foi criado pelo Alfred Nobel. O Alfred Nobel, você sabe quem foi? Não. Ele criou a dinamite. Bum! Bom, e aí no final da vida dele, ele deixou toda a fortuna dele para criar esse prêmio, né, que foi apelidado de prêmio Nobel, né, Nobel, para as pessoas que fizessem alguma coisa de muito bom nessa área, né, que tivesse uma grande contribuição, né? Então, na verdade, a gente fica sabendo sempre mais do Prêmio Nobel da Paz, que já teve várias pessoas que ganharam, tipo o Barack Obama, o Nelson Mandela, pessoas que ficaram famosas, que são famosas, né? A Malala, que luta pela paz. E aí, na verdade, mas a gente tem outras áreas. Tem química, tem física e tem, por exemplo, na literatura também. Mas a gente vai falar do Prêmio Nobel de Química e de Física. Mas o que eles têm a ver com computação? Então, é isso que eles vão falar. Mas antes, só para explicar também para o pessoal, eles têm uma lista das pessoas, né, que são indicadas a esse prêmio, e aí no final tem um comitê que escolhe, né, quem são as pessoas que deveriam ganhar. O prêmio de Física esse ano, apesar de falar, né, de física, foram 2 pessoas da computação que ganharam. Mas o que isso tem a ver com física? Então, eu vou até ler o nome deles aqui para não falar errado, né? O John Hopfield e o Geoffrey Hinton, eles ganharam esse prêmio porque eles desenvolveram um modelo computacional, né, um algoritmo, que leva em consideração os princípios da física do nosso cérebro para ajudar a fazer o computador entender algumas coisas. Então ele vai pensar que nem a gente? Na verdade o que eles criaram as redes neurais artificiais, né? Legal. Artificial porque não é a rede neural do nosso cérebro. Então lembra, o nosso cérebro tem neurônios, né? As células dos neurônios, que umas se conectam com a outra e formam uma rede, né? Não é aquela rede que você gosta de deitar na praia, mas é uma rede, né? Vários pontinhos conectados. Lembra dos grafos lá que a gente brincava? A gente pode fazer um vídeo pro pessoal falando de um grafo. Então, essas redes, na verdade, né, um modelo matemático que simula o pensamento do nosso cérebro. E aí, essas grandes redes, né, dentro do computador, elas ajudam a processar um grande volume de imagens. Então, assim, o computador, na verdade, a ideia deles era fazerem o computador pensar. Mas esse computador pensando, ele vai pensar melhor que a gente? Ele vai pensar mais que a gente? Não, ele vai pensar diferente, ele não vai pensar, mas o que acontece é que você consegue pegar uma grande quantidade de dados, por exemplo, imagem. Pensa que você pega um monte de imagens de objetos, que tenha, sei lá, caneca, copo, prato, televisão, lustre, brinquedo, e aí você bota isso, né, na frente, né, passa essas informações por essa rede, e essa rede vai conseguir aprender o que são esses objetos. Aí quando chegar uma nova imagem de um novo objeto, ela vai dizer para você o que é. Isso é um copo, isso é um prato, isso é uma boneca,
Mesmo se tiver, tipo, de ponta cabeça, virado. Mesmo se tiver de ponta cabeça, virado, do jeito que tiver, ela consegue identificar. A mesma coisa com fotos de pessoas. Muitas vezes, né, que nem no portão daqui de casa não tem o reconhecimento facial. Sim. Que você tira, bota a sua foto e depois ele reconhece que você e autoriza você. Sim. Então, na verdade, vem de todo esse trabalho do Geoffrey Hinton e John Hopfield. Legal. Tá. Mas e o de química? Então, antes da gente chegar no de química, né, vamos continuar aqui, né? Então, o trabalho deles, na verdade, foi todo o que deu origem à inteligência artificial, né? Então, mesmo esses modelos de imagem, né, hoje a gente tem esses modelos que a gente usa para gerar texto ou para gerar imagem, né? O trabalho deles foi a base para o que a gente está vivendo hoje, certo? Legal. Então, assim, e essas redes funcionam, imagina que você está escalando uma árvore, né? Então, quando chega uma imagem, essas redes elas vão definir, como tem, né, um pontinho conectado com o outro, eles vão escolhendo qual o melhor caminho e aí o resultado desse caminho é o que ele caracteriza, né? Como ele decide que objeto que é. Então, é como se você estivesse subindo uma árvore e dependendo do caminho que você escolhe na árvore, você vai parar num pedaço da árvore ou de outro pedaço da árvore. E aí, a gente tem o trabalho de química, né? O trabalho de química também foram de 3 pesquisadores, que eles trabalham com proteínas. É que a gente come no ovo, na carne? Proteína, também lá tem proteínas, só que essas proteínas dentro do nosso organismo, né? Então, são proteínas mais específicas, digamos assim, né? E o nome dos 3 pesquisadores, né, que é o David Baker, o Demis Hassabis e o John Jumper. Tem que ler, né? Não vou conseguir guardar o nome deles, né? Mas essas proteínas estão dentro do nosso corpo e são elas que são responsáveis, por exemplo, pelo nosso sistema imunológico, pela nossa digestão, né? Tudo que eles trabalham. E o trabalho deles foi entender e prever como que essas proteínas se dobram. Como assim se dobrasse? Então, imagina que a proteína é um longo fio enrolado, né? Todo meio torcidinho. Sabe quando o cabo enrola né, do celular e de tudo mais, né? E aí, dependendo de como ela se dobra, né, ela pode se transformar numa chave para abrir né, o nosso sistema imunológico lá, ou ela pode se transformar numa bola, né? E aí não fazer nada. E aí eles estão desde os anos 70 tentando prever como que essas proteínas, né, vão prever a forma dessas proteínas para saber, né, a importância dela, porque dependendo de como elas se dobram, elas têm um certo tipo de importância, né? E isso é como você montar um quebra-cabeça sem você ter imagem que você tem que montar. Meu Deus! E aí, na verdade, isso é super difícil, certo? Certo. Então... Mas eles conseguiram? Então, na verdade, aí eles usaram o computador, né? Eles criaram um modelo de inteligência artificial para ajudar a prever como essas proteínas se comportam. Porque é uma simulação muito difícil, né? Então, é uma coisa muito complicada. Então, na verdade, eles criaram um modelo 3D dessa proteína no computador. E aí eles usaram, né, a inteligência artificial para saber como que elas reagem, né, como que elas se dobram. E esse comportamento é importante, né, para você entender como as doenças funcionam, como o nosso corpo reage aos medicamentos, né, pra gente ter muitos avanços aí, né, na medicina e na biotecnologia. Isso foi 2 pesquisadores, né, o Demis e o John, que trabalharam nisso, né? Então, eles resolveram esse problema aí, que tem 50 anos, um problema super difícil, né? O nome do algoritmo que eles criaram é o AlphaFold 2. Fold é de, né, se desdobrar, dobrar, né? Já o David Baker, né, ele criou novas proteínas que não existem na natureza. Sério? Quais? Sério.
Na verdade, eu não vou saber dizer quais, né? Mas a verdade é que ele é como se ele fosse um arquiteto. Só que ao invés de ele tentar, né, criar, né, desenhar Casa. prédio e tudo mais, ele projeta novas moléculas para criar novos medicamentos. Mas o que essas coisas, tipo, tem a ver com química, sabe? Então, é que na proteína, quando a gente estuda química, a gente estuda as moléculas. A gente pode estudar novos medicamentos ou novos materiais. Isso tem a ver com química. Só que são problemas difíceis e problemas complexos e que existem e são problemas que envolvem muitas combinações, né? Porque se eu trocar um pedacinho da molécula, uma ligação da molécula, eu vou gerar uma outra molécula. E aí, na verdade, a ideia é você usar o computador para ajudar nessas simulações. Gerar, tipo, todas as alternativas possíveis. Exato. Só que isso também é muito custoso, né? Então, também, de certa maneira, eles também usaram a inteligência artificial. Então, isso mostra, né, o quanto a inteligência artificial... E tá em tudo. Tá em tudo. Tá, exatamente, né? Então, hoje, mesmo que você não queira ser da área de computação, não queira fazer computação... Mas a computação, principalmente a inteligência artificial... Corre atrás de você. Corre atrás de você, exato. Tá impactando todos os negócios, certo? Então, Sim. todo mundo vai ter que entender... Pelo menos o básico. Para poder trabalhar. Então, nas outras áreas, né? Apesar de eles serem químicos, né? Eles tiveram que entender. E no caso do Geoffrey... tô falando Geoffrey Hinton e do John Hopfield... É que eles usaram, na verdade eles não são físicos, né? Eles são da computação, mas eles usaram a física para criar conceitos da física para criar esse novo modelo de computação. Eu acho que deviam abrir mais uma ala pro Prêmio Nobel. Ah, é? Qual? A da computação. A da computação, pode ser. Na verdade, na minha, eu até achei que alguém da área de computação quântica fosse ganhar o da física, né? Porque o da física tem tudo a ver... Né, com a computação quântica, com a mecânica quântica, né, que é uma área da física. Mas não, né, foi para alguém da inteligência artificial. E, assim, super válido prêmio, né, então... Com certeza. O Geoffrey Hinton tá vivo ainda, publicando, contribui bastante ainda para a área de computação, ainda orienta... Então, né, a computação tá bombando, né? Então, eu acho que a área de inteligência artificial só tem aí a crescer e ela foi responsável por... tocou aí, né, de certa maneira, 2 prêmios nobres, né? O de física e o de química. E aí, gostou de saber do prêmio Nobel? Sim, muito legal. Vai estudar? Quem sabe você ganha um prêmio Nobel um dia? Muitas ideias. Muitas ideias, mas não com a dinamite, hein? Não vai Bum, explodir nada. Vai explodir o país. Não vai explodir nada, aí só no Minecraft, né? Ah, tá bom. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entenderam um pouquinho mais aí do que foi essa história do Prêmio Nobel essa semana, né? Que tava bombando, pelo menos no LinkedIn, né? Na escola da Helena, acho que já era a virose que tava bombando, né? Mas depois a gente volta aí com mais um vídeo pra vocês aí falando de algum outro tema bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Fala tchau pro pessoal. Tchau!